Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Yuri Gomes. Então, nesse vídeo aqui eu quero fazer uma demonstração, né, de uma aplicação de CRUD utilizando apenas a linguagem HTML, CSS e JavaScript. Então, é uma aplicação bastante simples, tá? Só para a gente fazer a demonstração aqui das nossas 4 operações básicas. E aqui, né, vamos fazer aqui a execução dessa aplicação aqui, onde você vai poder, por exemplo, fazer a inserção aqui de uma informação, né? Por exemplo, aqui nós vamos colocar Guilherme, dá um Enter, observa aqui, ó, que a nossa aplicação ela inseriu aqui, né? Aqui nós vamos ter um botãozinho, né, onde nós vamos poder excluir esses elementos aqui da lista, tá? Então vou excluir aqui o elemento 4, né? E excluir aqui o elemento 2, tá? Então, fiz mais uma operação aqui de exclusão. Agora nós vamos fazer a edição, né? Então eu quero editar aqui o 3, né? Então ele aparece lá em cima, né? A palavra 3. E agora eu quero, né, editar aqui para 2, certo? Então, vamos dar um Enter. Observem aqui que ele editou onde tinha a palavra 3, ele editou para 2, né? 5. Nós vamos editar o 5. Nós vamos colocar agora o 4, né? Então, opa, tá errado, né? Vamos corrigir. 4. Então, editou aqui para a palavra 4, né? Vamos colocar na ordem correta, né? Vamos colocar 3. Ok, então temos aí o 13. Vamos mudar aqui o Guilherme. Vamos colocar aqui 4. Ok, né? Então vamos agora aqui fazer uma explicação básica aqui do código, né? Então o meu código aqui nós temos aqui, né, uma estrutura básica aqui do HTML, né? E nós vamos ter um pequeno formulário aqui e nesse formulário aqui nós vamos ter um ID, né, identificado pelo form, e nós vamos ter um input aqui identificado pela palavra input aqui, que eu vou utilizar esses dois IDs aqui para fazer a identificação desses elementos usando JavaScript. Também quero fazer um ID aqui, né, dentro dessa parte de nomes cadastrados, porque é dentro dessa div aqui onde vão aparecer essas informações aqui. Tá bastante simples aqui o meu HTML. Depois nós temos aqui um CSS bastante simples, né? Nós temos aqui, né, na tag ULLI, nós vamos, né, mudar, né, aquele ícone que aparece, que é aquela bolinha, nós vamos apagar ela aqui. Eu cliquei aqui, criei uma classe em CSS clicável, aonde quando o meu mouse passa por cima, né, ele, né, vira uma mãozinha, né, essa mãozinha para apontar, e aqui eu, né, fiz a estilização aqui do botão de delete, né, então que é este botão que está aqui, né, que vocês veem aqui. Bastante simples aqui esse CSS. Vamos agora para o script, né, que o script ele realmente aqui é a parte maior, né, dessa aplicação, que é aonde eu desenvolvo toda a lógica aqui que vai fazer né, essas 4 operações. Então, primeiramente, né, eu vou aguardar toda a página, tá, carregar, para depois executar um load nele aqui, aonde eu vou executar uma função start, né? Eu vou adicionar aqui um evento de load, né, esperar carregando a página. Vou fazer aqui uma declaração de variáveis globais. Então eu tenho aqui, né, uma variável global, um array, né, onde tem escrito 1, 2, 3, 4 e 5, né? Eu vou fazer a captura aqui do ID nomes, né? Eu vou também fazer a captura aqui, né? Eu vou fazer na verdade aqui eu vou criar uma UL, porque essa UL aqui depois ela vai me servir para que eu adicione novos elementos aqui nesta lista que está aqui, certo? Depois eu vou fazer a identificação, né? Eu vou fazer a captura
do input, né, que é esse input que está aqui através dessa variável input que está aqui. E eu também vou fazer a captura do meu elemento form aqui, porque é aonde eu vou fazer, vou adicionar algumas escutas aqui. Além disso, tem mais duas variáveis globais aqui, que eu utilizo essas duas variáveis globais para eu identificar quando eu devo entrar no modo de edição e qual é a posição que eu devo inserir o novo valor. Então a minha função start, tá? O que ela faz? A minha função start aqui, ela vai chamar uma função para prevenir o comportamento default do formulário, tá? Então no meu formulário aqui eu vou adicionar o que, né? Um event prevent default, porque eu não quero que o meu formulário fique recarregando depois, né, que eu digito um nome aqui. Então se eu digitar um nome aqui e apertar um enter, né, eu não vou querer que o meu formulário, minha página, né, recarregue, tá? E depois eu quero aplicar um foco, tá? Então para mim melhorar a usabilidade do meu usuário, eu não vou, né, fazer com que ele, né, tenha que ficar digitando, né, clicando aqui dentro do usuário, dentro do formulário, né, automaticamente aqui, quando a minha página já carrega, né, o meu foco ele já é aplicado automaticamente aqui. Então eu criei uma função aplicar foco, tá? Que o único objetivo dela é fazer isso daqui, aplicar um foco no elemento, tá? Depois eu tenho aqui uma função chamada capturar valores digitados, né? Essa função aqui é uma função em JavaScript que ela efetivamente vai fazer a captura desses elementos que estão aqui, e depois que ela faz a captura desses elementos, tá? Ela vai inserir ou ela também pode editar, né? Então eu tenho ela, tá, mais detalhada aqui, certo? Então eu vou adicionar uma escuta nela de keyup, né? Ou seja, quando eu soltar a tecla, né? Eu tenho um evento que vai escutar né? O digitar dos teclados, o digitar das teclas, né? E quando eu soltar a tecla, né? Ele vai acionar essa função anônima aqui. Dentro dessa função anônima aqui, né? Eu preciso verificar quando o Enter foi digitado, certo? Então, quando o Enter tivesse digitado, significa que eu terminei de digitar o meu conteúdo aqui, né? E agora eu vou apertar o Enter para ele fazer uma inserção ou uma adição, certo? Se eu não tiver digitado nenhum valor, tá? Tiver um valor vazio, ele não vai executar nenhuma dessas operações que estão aqui embaixo, certo? Caso, né, eu esteja com o meu modo de edição habilitado, o que ele vai fazer, né? Ele vai inserir o valor digitado na posição, né, informada, né, apenas né, uma posição, e ele vai inserir o valor que foi digitado e depois ele vai desligar o modo de edição. Caso contrário, então é porque eu estou no modo de inserção e ele simplesmente vai inserir o valor ao final desse vetor aqui, ok? Depois ele vai chamar a função exibir vetor para que essas alterações sejam exibidas aqui no site. A minha função de exibir vetor, certo? Ela vai atualizar aqui né? Ela vai atualizar aqui o valor da UL, ela vai atualizar aqui o valor do input, certo? Porque eu não quero, né, que os meus valores aqui eles sejam duplicados aqui embaixo. Então eu vou fazer o que? Eu vou zerar, né, a minha UL aqui, eu vou limpar o conteúdo da UL, porque depois eu vou reconstruí-la, tá? Para mim reconstruir a UL, o que eu vou fazer? Eu vou, né, adicionar novamente, né, o vetor global names, tá, dentro da minha UL aqui, né, e eu vou utilizar aqui, né, essa estrutura de repetição for each, que para cada elemento do meu vetor, né, eu vou fazer o que? Eu vou criar um botão, eu vou criar um span e eu vou adicionar isso dentro da UL. E depois eu vou adicionar essa UL, né, dentro da div nomes, tá? Então isso daqui é uma div, né? Eu tenho uma div nomes aqui. Dentro dessa div nomes, né? Vamos abrir aqui o nosso o meu console. Aqui.
Então eu tenho aqui, né, uma divinomes aqui, e dentro dessa divinomes aqui eu tenho todas essas LIs, tá? Então, neste ponto do código aqui, o que que ele vai fazer? Eu vou adicionar, né, dentro de nomes aqui, toda UL, uma nova UL, com todos os LIs que foram recriados, tá, pela função percorrer vetor, ok? Essa percorrer vetor, para cada um desses elementos aqui, ela vai criar, né, um botão e ela vai criar um span, tá bom? E dentro desse span aqui, quando eu vou criar o span, eu crio o conteúdo e eu crio também, eu faço a adição daquela classe de CSS clicável, né, que eu faço nesse elemento aqui, e eu adiciono um evento, tá, de escuta nele, de clique, né? Se eu clicar nele, tá? Se eu clicar em um elemento, né? Aí ele vai chamar a função editar item. Na função editar item, né, que é onde efetivamente eu vou pegar, né, o valor, né, que foi clicado, certo? E ele vai aparecer aqui dentro desse input aqui para mim, tá? Eu aplico o foco nele, certo? Eu vou aplicar o foco nele. E aqui nesse elemento 4 aqui, o que que eu vou, né? O que que eu vou fazer aqui nesse ponto, né? Quando eu pego, tá? O elemento, né? Eu cliquei no elemento para ele ser clicável, o valor foi trago aqui, certo? Para cá. Então, aqui com esse index of aqui, eu vou identificar qual foi a posição, né, desse elemento aqui, tá? E depois eu vou fazer a inserção desse valor aqui, ok? No input, tá? Então, no input eu vou fazer a inserção desse elemento, tá? E por fim, a última função aqui, eu adicionei uma escuta na UL, certo? Essa UL aqui é como eu percebo o clique aqui, né, nos elementos aqui. Aqui, pessoal, eu tive que fazer aqui um if, tá? Por quê? Observem aqui, ó, que eu tive que fazer esse if neste ponto aqui, para mim conseguir fazer a diferença, tá? Quando eu clico apenas no nome e quando eu clico apenas aqui no LI de verdade, tá? Porque todos esses elementos aqui, eles estão dentro da UL, né? Todos eles estão dentro da UL. Quando eu clico no nome, eu quero apenas editar. Quando eu clico no X, eu quero realmente excluir, certo? Então, eu tive que fazer esse comando aqui, event.target.localName igual a button, ou seja, quando eu realmente clicar no botão, é nessa hora que eu vou fazer, tá, a exclusão do elemento aqui da minha UL, tá, ok? Então, primeiro eu vou capturar esse elemento, certo? Depois eu vou identificar qual é a posição, tá, desse elemento e depois eu vou usar o splice aqui para fazer efetivamente a exclusão desse elemento. E por fim, né, eu vou remover, né, toda a LI, né, eu vou remover esse elemento, tá, do meu site e depois eu faço a atualização do vetor no site, tá, ok? Então é uma aplicação muito simples aqui. Eu vou disponibilizar, né, no GitHub aí o código, tá, desta aplicação, e serve para que vocês possam fazer o download e fazer os estudos, tá, desse pequeno CRUD aqui, utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript. Então, desejo um forte abraço e até a próxima aula.